Bom, voltamos aqui, né, com essa parte, a parte 2, né, dessa aula um, e a gente vai tratar sobre origem histórica e evolução da qualidade. Tá? Então veja, o início da qualidade versus a origem do homem. Então, todo o sistema de qualidade, então, pelo que se entende, certo, na definição mais bruta da palavra, ela começa exatamente com a origem do homem, a necessidade que o homem tinha, né, de proteger os seus produtos contra contaminação, porque ele foi aprendendo empiricamente que esses produtos se contaminavam com o passar do tempo. Por exemplo, o leite estragava, as frutas elas ficavam podres, né? Enfim, ele não tinha como, né, armazenar nem guardar esses produtos. Então, daí, né, vem os primeiros, né, indícios e a primeira necessidade de se ter qualidade, né, exatamente na questão do que se colhia, né, do que se obtinha como alimento e preservar por um maior período de tempo, né, por questões de escassez, por questões de distâncias, né. Então, por exemplo, daí, né, se tem todo o início, né, dessa questão de qualidade. Ela é datada exatamente da origem do homem, ou se não é datada, né, mas a gente pode entender que desde a origem do homem, né, se preocupa com qualidade, certo? Claro que não era esse nome, nem existia um sistema, né, mas era já se preocupado, né, existia aquela preocupação em preservar um produto, né, em saber, né, em deixar aquele produto disponível para o outro dia. Aí vem as coisas mais primórdias da história, como por exemplo a salga da carne, né, o aproveitamento de frutas por um longo período, se elas fossem, né, conservadas, né, no açúcar, por exemplo, ou então em de outras formas, como secas, por exemplo, né, onde tivesse a água tirada, né, defumação de alguns produtos, enfim, né, então são processos bem antigos e que datam exatamente da origem do homem, exatamente por essa necessidade, né, de buscar, né, um produto que tivesse uma durabilidade maior, né, para evitar exceção, né, de trabalho, para se prevenir, né, contra escassez, por exemplo. Né? Então, por questões de sobrevivências é que vai tendo então a origem, né, os sistemas de qualidade, certo? Então, em relação a consumidor versus produtor, certo? Então, o sistema de qualidade, então a qualidade, né, ela tem origem exatamente nessa necessidade do consumidor, né, que passa para o produtor, certo? A necessidade de um produto que satisfaça, né, ou que aquele produto que foi lançado não está atendendo a sua necessidade, né? Isso é muito que a gente vê no saque, o serviço de atendimento ao consumidor, que tem praticamente toda a embalagem de produto alimentício, certo? Então, o consumidor ele dita as regras para o produtor e esse produtor, né, ele vai determinar que novo processo de qualidade ou o que vai inserir, o que vai modificar no processo de qualidade do seu produto, a fim de que atenda à necessidade do consumidor. Então, a origem, né, de um processo de qualidade, né, ele tem muito essa questão do consumidor, certo? Que chega ao produtor e determina, tá? Por exemplo, o início do artesanato, né, quando começam a se produzir. Então, nos primórdios, né, você não tem as indústrias de sapatos, por exemplo, de roupas, então era aquilo tudo muito artesanal. Você ia no sapateiro, encomendava, né, o seu sapato, ou ia na costureira, encomendava uma roupa, enfim. Né? Então, só que quando a população cresce, né, a gente vê que a demanda aumenta, principalmente com o crescimento dos centros urbanos, e aí não mais uma costureira ou duas ou três, né, é necessário ou tem condições de suprir a necessidade de uma população, né, que migra, certo, da zona rural para os grandes centros urbanos. E aí começa então, né, os processos, né, de qualidade exatamente com o início, né, do artesanato. Precisa se ter qualidade, por exemplo, no sapato que se produz, porque ele precisa estar adequado a quem vai, né, calçar aquele sapato, certo? Então, as coisas começam, né, a exigir
né, a se perceber que elas precisam, né, se ter uma inserção, né, de qualidade no que se produz. Né? Isso começa, né, do bem primórdio lá dos artesãos, né, no artesanato. O aumento do consumo, né, que eu estava falando aqui para vocês, então o consumo aumenta, então a produção aumenta, então isso demanda que se seja produzido com qualidade, né, e evitando, por exemplo, que toneladas e toneladas de produtos, né, não sejam adequadas ao uso e se estraguem, né? Então, imagine você ter, né, 1 tonelada de fruta para processar, né, e você sabendo que é um material altamente perecível, né, e você perde essa 1 tonelada de fruta, né, devido a uma forma inadequada de armazenamento, certo? Então, esse aumento do consumo, né, ele gera também uma necessidade de controle de qualidade ou né, de qualidade dentro do processo. Né? E aqui, ó, início dos grandes centros urbanos, é o que eu já tinha falado aqui para vocês. Então, o crescimento dos centros urbanos gera uma necessidade, né, de uma demanda por mais produtos, aumenta o consumo e aumentando o consumo, aumenta também a necessidade de acompanhamento, né, da produção ou de controlar a produção, né, de se ter um controle de qualidade. Então, ó, artesanato versus qualidade, certo? Então, não é porque o produto é pequeno que não possa ter, né, qualidade, mas mesmo, né, a questão, mesmo o pequeno artesão, né, ele tem qualidade no que se produz. Então, e o grande desafio foi levar essa qualidade e sempre elevar, por exemplo, a qualidade de um produto que é praticamente particular, feito para um cliente, né, que atenda, por exemplo, que seja levado para a indústria, né, que todas esses sistemas, né, o que se é implantado por um pequeno artesão, né, que leva o seu conhecimento, né, aplicado a grandes produções, né, que o produto seja praticamente, né, peculiar, né, a cada cliente que está recebendo, certo? Então, o artesanato, né, ele passa a ter a qualidade comprometida também devido ao grande aumento pela procura, certo? Quando vai aumentando os centros urbanos. E daí é então que começa, né, a necessidade, né, dos grandes centros. Né? E aqui a gente tem a Revolução Industrial, né, que é exatamente a mudança, né, desse período artesanal, né, para o período de para o período da produção, né, em massa. Né? E isso ocorre exatamente na Revolução Industrial, onde os pequenos, né, começam pequenas organizações, né, com as pequenas fábricas na produção de roupa, né, de calçado, né, principalmente, e também, né, a de alimentos, a produzir em grande escala. Então, vamos ao próximo. Então, aqui, né, a gente vai ver um gráficozinho, né, onde esse gráficozinho vai dizer para a gente, né, datar a história da qualidade, né, em 1900, né, Taylor e Fayol, né, então eles começam com os princípios da administração científica, né, então aqui são os primeiros passos, né, para elaboração, né, de um sistema que fosse aplicado à produção e à qualidade, né, propriamente dito, certo? Em 1939, né, a gente tem aqui, entre 1939 e 1945, a Segunda Guerra Mundial, né, e essa Segunda Guerra Mundial também exige o que? O aparecimento, né, de produtos, né, devido à escassez de alimentos e destruição dos campos, enfim, né? Então, exige aqui que hajam, né, o aparecimento de produtos, né, durante a escassez, ou produtos, né, precisam ser produzidos por longos períodos, então precisa se ter, né, qualidade. E aí, né, vem esse outro autor em 1939, Shewharter, né, e depois vem em 1945 o Juse, né, e aí vem então, entre 45 e 1980, né, a concretização do controle de qualidade total, certo? CQT. Né? E aí vem as teorias, né, Deming, Juren, Feigenbaum, né, Maslow, McGregor,
né, e Esberg, né? Então, são teóricos, né, que definem ou que estão envolvidos no processo, né, de definir, né, e elaborar sistemas de controle de qualidade total. Né? E aí, a partir de 1980, a gente tem os primeiros, né, círculos de controle de qualidade que a gente usa até hoje, né, nas indústrias e nas organizações, que é o CCQ. Né? Então, isso aqui é só um apanhado histórico, né, do que a história nos traz e das datas, né, sobre os acontecimentos. Né? Então, vamos lá. Então, olha só, e a Revolução Industrial em si, né, do que é que ela trata, o que é que ela deixa, né, para a gente. Então, a Revolução Industrial, certo, ela data com o início do processo de industrialização, é ali que a gente começa, né, a ter os primeiros passos na industrialização, né, a produção versus o consumo, né? Então, por exemplo, o aumento do consumo, né, o crescimento dos grandes centros urbanos, eles se deram de uma forma muito rápida, né? Então isso está datado em todos os livros de história na Revolução Industrial, né? E essa produção, né, teve que exagerar, né? Então, se foi produzido, né, muito sem qualidade, pessoas desqualificadas, que é exatamente esse próximo ponto aqui, mão de obra desqualificada, é envolvida exatamente nesse processo de produção em massa e o consumo crescendo exageradamente. Então, o que é que se observa? Que o que estava sendo produzido, né, estava ficando que sem qualidade, ou tendo a sua qualidade comprometida. Por quê? Porque não tinha, né, não se existia um sistema para controlar isso que estava sendo produzido. E foi muito rápido, né? Praticamente não se teve tempo de pensar, né? Mas e sim de agir, de produzir, porque tinha que atender a necessidade de uma demanda, né, da população que estava toda migrando, né, de uma zona rural para uma zona urbana. E aí vem então Frederick Taylor, né, com suas ideias, né, dentro da Revolução Industrial, certo? Com as atividades industriais deveriam ser planejadas, certo? Então, o que é que deveria existir, certo, nessas atividades para planejamento dessas atividades? Projeto dos métodos de fabricação, certo? Então, metodologias para a produção, né? Estabelecimento dos níveis de produção, certo? Então, por exemplo, categorizar, né? Colocar níveis, né? Na questão da produção. Deveria existir seleção e treinamento dos trabalhadores, né? Existir uma divisão de tarefas, porque assim cada um poderia se adequar, de forma mais eficiente àquela tarefa que foi destinado, certo? E cálculo de pagamento por produção atingida. Né? Então, isso aqui é uma ideia bem antiga, né? Desde lá da Revolução Industrial de Frederick Taylor. Então, ou seja, é o que algumas empresas fazem hoje, elas trabalham com meta. Então, atingiu aquela meta, né? Então, atinge também, né, a quantidade de pagamento, certo? Então, isso aqui foram ideias, né, que veio de Frederick Taylor, né, que é o pai da administração, né, dos conceitos, né, da administração planejada, né, da administração científica, né, podendo-se assim dizer. Né, e todas essas ideias vêm exatamente desse autor, certo? Mas aqui eu coloquei uma figura que acho interessante, né, dizer para vocês. Veja, aqui são os caminhos da indústria e onde a gente está hoje, certo? Como a gente caminhou. Então, ó, em 1700, né, a gente teve a primeira revolução industrial, né? Isso aqui data da Inglaterra, essa primeira revolução industrial, né? Então, por que que na Inglaterra, né? E as pessoas sempre perguntam, né? Porque lá, né, se detinha muito poder aquisitivo, né, econômico, estava muito alto e as pessoas puderam, né, os grandes, né, os produtores, né, donos de pastos e fazendas puderam colocar em prática, aproveitar seus produtos na produção. Foram aparecendo as pequenas indústrias, certo? Então é exatamente aqui, né, que começa a questão do vapor. Aí a segunda revolução industrial é exatamente datada com o início da eletricidade, né, que é usada, então se abandona o vapor, né, praticamente 100 anos depois vem a eletricidade. Em 1900
a gente tem a terceira revolução industrial, que a gente migra então para um sistema, né, computadorizado, e a gente hoje vive uma nova revolução industrial, né, que a gente chama quarta revolução industrial, que é a inteligência, são os robôs, né? Então são todos aqueles é, sistemas e planos e algumas coisas que são inseridas como até para controlar a qualidade mesmo, né, fazer cirurgias, enfim, né, são usados robôs, máquinas, né, então é até aquela inteligência, né, propriamente dita, né. Vamos lá, vamos para o próximo, né. Então aqui a gente tem, né, o Frederick Taylor, para vocês conhecerem, né, ele nasceu na Filadélfia, né, viveu de 1856 a 1915. Ele era engenheiro mecânico, né, e escreveu o livro Os Princípios da Administração Científica, que foi publicado em 1911. Né? Então ele é considerado o pai da administração, né, científica. Então as ideias de Taylor, né, deram origem a significativos resultados quanto ao crescimento dos níveis de produção, mas também consequências indesejáveis. Então aqui a gente já vem, né, abordar não só as qualidades do que foi é, descrito por Taylor, mas também, né, como a gente já tem, né, já passaram todos esses anos, então várias críticas foram feitas, né, ao trabalho, e a gente já sabe, né, que produziu muitas consequências, né, negativas também desse trabalho dele. Por exemplo, né, qualidade versus quantidade. Por exemplo, que se produzia muito, né, mas não se tinha qualidade. Então, essa produção exagerada gerava o que? Produtos sem qualidade, certo? Outra questão é a degeneração do relacionamento no trabalho, com a substituição dos trabalhadores. Então, não eram considerados nem utilizados os conhecimentos e a criatividade da mão de obra. Ou seja, como o trabalhador ele era destinado especificamente para aquela função, né, ele não poderia exercer, né, nem utilizar o seu talento, né, nos mais diversos setores que pudessem ser empregados dentro da empresa, né, eram única e exclusivamente robôs, né, então, e nesse tempo aqui, né, não se tinham ainda os círculos de controle de qualidade, que é exatamente, né, uma ferramenta de qualidade onde se reúnem as pessoas dos setores para debater, né, enfim, o que está acontecendo no trabalho, onde pode melhorar, enfim. Então, houve também, com as ideias de Taylor, certo, uma degeneração do relacionamento no trabalho, certo? Então, uma perda, né, se perde o material humano, né, o tanto do potencial que ele poderia dar. Então, você está exatamente ali aproveitando o trabalho humano mais ou menos como uma máquina e desconsiderando, né, a inteligência e a capacidade de o homem interferir num processo, né, dentro de uma produção, né, e aí vem, né, essas outras figurinhas aqui que quero deixar para vocês, né, aparece exatamente essa questão de divisão do trabalho, né, então para contornar os problemas de qualidade, né, mantendo-se a filosofia da divisão de trabalho, né, então essa divisão de trabalho, né, é uma filosofia implantada, né, e a partir dela surge a figura do inspetor, né, que é aquela pessoa que vai, né, em cada setor de trabalho que foi dividido, né, da divisão do trabalho, e inspecionar, saber se o produto está saindo como deveria sair ou não, né, mas vejam as falhas que se tem, né, numa inspeção manual, né, por exemplo, você observar 1.000 ou 2.000 produtos por dia, né, e garantir que eles sejam da mesma forma, tamanho, peso, enfim, né? Chega um momento que eu acho que você começa a ver o que não está vendo, né? Na verdade, a sua imagem começa a ser projetada na sua mente, né? E você não tem mais condições de interferir naquele processo, né? Então aí vem, por exemplo, as máquinas que vêm fazer isso, né? Hoje em dia, por exemplo, esse é um sistema de raio-x para inspeção de vidros, né? Então os vidros vêm e eles passam por esse sistema de raio-x. Então, se ele detecta alguma coisa estranha, esse vidro, né, ele já é retirado, né, da linha de produção. Então ele passa por essa máquina aqui, detector de raio-x, o que antes era feito de forma manual, certo? Então o inspetor é essa figura que surgiu,
né, nesse tempo dessa divisão de trabalho, que ele era encarregado pela produção, de garantir que tudo estava saindo, né, ok. Então, o serviço do inspetor, né, integrante da equipe de produção, era examinar todas as peças produzidas, separando-as, né, as boas das ruins. Veja, era aquela questão de você inspecionar o produto final, né? E aqui está o perigo, porque a qualidade ela é em todo o processo, não só no produto final. Então coloca a figura do inspetor só para ver no final se o produto tem qualidade ou não, né? Onde na verdade deveria se ter qualidade, né, em tudo, e não só observar, né, a qualidade do produto final, mas em todas as etapas do processo, certo? Então veja, aí aqui tem então as duas guerras mundiais, né, coisas que aconteceram e que determinaram muito da qualidade, né, do que a gente tem hoje em processo. Então veja, na Primeira Guerra Mundial, o que é que acontece, o que é interessante para a gente, né? Começou a produzir com qualidade para suprir as necessidades, né, de uma população que estava escassa, né, inspeção das peças prontas e o início do controle estatístico do processo, né? Então, por exemplo, quando você tem muito produto para inspecionar, né, você escolhe algumas amostras aleatórias para fazer isso, né? Então, isso é controle estatístico do processo. Por exemplo, quanto numa determinada população, né, quanto daquela amostra, né, eu tiro para inspecionar e dizer que aquele lote tem qualidade ou não, certo? Isso hoje a gente já sabe. Por exemplo, um lote a partir de 1.000 unidades, por exemplo, né? A gente tira, sei lá, 5% daquilo dali, né, para avaliar. Às vezes esse 5% é até muito, né? Então escolhe de partes diferentes do lote para submeter a análise e ver se aquele lote tem qualidade ou não para ser liberado, né? Isso, gente, é feito devido à impossibilidade de você avaliar um lote, por exemplo, com 1.000 produtos um por um, né? Não existe isso, né? Então foi implantado, né, o sistema de controle estatístico, né, do processo. E com a Segunda Guerra Mundial, a qualidade passa a não ter mais tanta importância. Então, o aumento do nível de renda dos habitantes, a desorganização da economia europeia e a ausência de concorrência. Então, gente, a ausência da concorrência, ela gera um descontrole na qualidade, porque é como se a empresa estivesse livre para fazer o que ela quer, certo? Então, com a Segunda Guerra Mundial, a qualidade passou, né, a se ter menos importância, então menos rigor, né, nos processos, mas isso não perdura até hoje não, certo? Isso aqui foi uma coisa, algo bem específico, né, da Segunda Guerra Mundial, né, que houve esse descontrole, mas logo, né, que se percebeu, se retomou, né, as ideias, né, de rigor, né, na produção, certo? Então aqui, né, a gente encerra, né, essa nossa segunda parte da primeira aula. E aí vocês podem escrever suas dúvidas, nos enviarem as dúvidas que nós iremos responder para vocês. Estamos às disposições, né? Qualquer coisa tem também os nossos e-mails, vocês podem entrar em contato ou comigo ou com algumas das outras professoras que estão disponíveis para ajudar vocês. Tá joia? Um abraço e bons estudos.